Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. Quando você pensa em internet fibra, só existe um nome: Tec Plus Telecom. Internet de alta velocidade, Wi-Fi grátis, canais de TV, streaming, câmeras de segurança por assinatura e Wi-Fi com tecnologia Rede Mesh. Sua casa, empresa ou condomínio conectado. Tudo isso com preço fixo que cabe no seu bolso. Líder, confiável e o mais bem avaliado da cidade. Tec Plus Telecom, a internet que conecta você ao que importa. Quer o melhor? Chama no WhatsApp 19 99708 5488 ou acesse tecplustelecom.com.br. Tec Plus tem bom atendimento. Tec Plus, conectando você ao mundo. Rovani Modas. Além de moda feminina, tem moda masculina. Do casual ao sofisticado, ou seja, tem para todas as ocasiões. Os acessórios que você ama para dar aquele toque final no visual. Independente do seu estilo, o seu calçado você encontra aqui. Seja para passear, relaxar ou trabalhar. Uma infinidade de produtos, cintos, carteiras, camisas, jaquetas. Estilo e conforto de sobra, looks que se adaptam a qualquer momento do dia. Um papo legal sobre saúde e de como viver bem. Toda quarta, às 11h15 da manhã, Ariane dos Reis tem um convidado especial para trazer dicas de saúde e bem-estar. Viver bem, quarta, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. E aí, bom dia, tudo bem? Estamos chegando, primeira edição do Jornal Todo Dia desta quinta-feira. Hoje é dia 3 de abril de 2025. Meu amigo, que pé d'água tá caindo aqui na cidade de Americana, desde aí a madrugada, né? Desde o final da noite de ontem, começo da madrugada, uma chuva não muito forte, mas constante, né? Então traz todo aquele volume de água. E aí já viu como ficam as nossas ruas e avenidas, trânsito complicadíssimo, uma frente fria que já estava prevista pelos meteorologistas aí nesse começo de outono. Está caindo uma chuva muito constante aqui em Americana, eu tenho certeza que em toda a nossa região também. E tome cuidado, né? Você motorista, você motociclista principalmente, né? Que vai trafegar pelas ruas e avenidas aqui da nossa região. Muito cuidado, excesso de água, pista escorregadia, é um convite aí tentador para os acidentes. Atenção redobrada na manhã desta quinta-feira. Estamos chegando com mais uma edição do Jornal Todo Dia. E eu conto com a sua participação aqui através do nosso WhatsApp, hein? Tá na tela para você o DDD 19, o número é 34712700, 34712700, DDD 19. Salva aí nos seus contatos o nosso WhatsApp, mande a sua mensagem, mande a sua demanda. Tem algum problema aí no seu bairro, aí na sua rua? Agora com a chuva, algum bueiro que está entupido, alguma galeria que está aí inundada, mande para a gente se a chuva fez algum estrago, como está o trânsito aí com esta chuva, mande para a gente a sua imagem, mande a sua mensagem em 34712700. Tem algum problema que você precisa da nossa ajuda? Às vezes você não consegue por conta própria, infelizmente. Então, a gente está aqui para te ajudar, para levar a sua demanda ao órgão público competente, à empresa responsável por essa questão, para que a gente possa trazer aí a solução para o seu problema. Então, mande a sua mensagem no 34712700. A gente começa o Jornal Todo Dia com uma matéria especial que fala sobre a questão do aumento do número de mortes aqui na nossa região, de pessoas em confrontos com a polícia. Número de policiais mortos, inclusive, nesses confrontos.
é um assunto bastante sensível, né? Tem a opinião daqueles que acham que a polícia tem que ser realmente efetiva e isso acaba gerando um número maior de mortes. Tem aquelas pessoas que acham que às vezes as vítimas elas estão desprotegidas, estão em desvantagem. É uma questão que carece de uma reflexão e cada um tem o seu ponto de vista e o direito de defendê-lo. Mas a gente acompanha agora com a repórter Nicole Maia esses números e esta preocupação com relação a esse aumento no número de mortes. No primeiro dia de abril deste ano, um jovem de 22 anos, identificado como Gabriel Júnior de Oliveira Alves da Silva, foi morto durante uma intervenção policial em Piracicaba. Ele foi atingido com um disparo na cabeça após ter tentado atacar os policiais com uma pedra. Com mais uma ocorrência desse tipo, o total de óbitos chega a 20 na região. O período analisado é entre janeiro, março e o primeiro dia de abril de 2025. Antes do caso, a TV Todo Dia já preparava um levantamento sobre o tema, pois cidades da região registraram 5 mortes a mais do que no mesmo período do ano passado. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Neste ano, a maioria dos mortos teria praticado roubos a bancos, roubos seguidos de estupros, tentativas de fuga, dentre outros crimes, segundo a pasta. A análise considera os municípios de Campinas, Piracicaba, Hortolândia, Sumaré e Santa Bárbara do Oeste. O aumento é causado porque os suspeitos têm atirado mais? A polícia está reagindo com mais força? Para responder a essas e outras perguntas, conversamos com profissionais de segurança pública, analistas e uma mulher cujo marido morreu em confronto. Eu não estimulo nenhum confronto, que fique claro, senhores e senhoras da imprensa que nos acompanham, não estimulo nenhum confronto. Mas se ele acontecer, eu rezo para que o meu policial saia vivo. Eu não sou hipócrita. Ah, mas você vai elogiar uma ocorrência de confronto? Sim, senhor, vou. E vou continuar elogiando. Sabe por quê? Porque eu já senti cheiro de pólvora e confronto. Já senti meu coração bater acelerado. Já passei algumas vezes, deputado Meco, como o senhor também, como o deputado Telhada, por ocasiões, coronel Hugo, em que eu não sabia se eu ia voltar e ver meu filho. Assim como citou em 28 de março deste ano, Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública e responsável pelas ações das polícias militar e civil do estado de São Paulo, as famílias acabam sofrendo as consequências dos embates. E isso ocorre, inclusive, naquelas que sabem que o familiar é envolvido no crime. Em 19 de março deste ano, durante a cobertura de uma morte por intervenção policial, uma mulher se apresentou como esposa de um foragido da justiça e comentou o caso à TV Todo Dia. Ele errou. E eu vou falar assim, outra coisa, o lugar aonde que eles roubou, vocês não foram fazer o boletim de ocorrência porque vocês não quiseram. Simplesmente aconteceu a fatalidade que aconteceu. Simplesmente isso. Então eu vou correr pelo certo, tá? Não adianta meter a boca da comunidade do Renascer, que a comunidade Renascer não tem nada a ver com isso. Eu sou mulher, eu sustento o bagulho e eu honro aquilo que eu falo. Então eu pulo pela bala, eu vou brigar pelo que é certo. Então tanto esses vereadores aí, os prefeitos que estão metendo a boca do Renascer, então passa a saber da história. Porque na hora de meter o tiro aqui, tinha criança andando aqui. Tinha mãe de família andando aqui. Se pega numa criança, isso daí ninguém conta. Ela relatou à reportagem que o homem não havia retornado ao sistema prisional após saída temporária, mas rebateu parte do que foi registrado oficialmente pela polícia. Não tinha precisão disso, que o menino estava sem arma, estava sem nada. Aí simplesmente vem falar para mim, só vai reconhecer o corpo lá no ML. O fato questionado por ela ocorreu em Piracicaba, que assim como Campinas, registrou 7 mortes no período analisado. A família de quem passa por situações de violência, mas sobrevive, também é afetada. Há 7 anos, 2 guardas civis de Piracicaba escaparam por pouco das estatísticas de óbitos em confronto. A preocupação maior é quando você volta com a família. Tenho uma esposa, 2 filhos, Fernando também casado, e tem um filho. E quando nós nos encontramos depois de alguns dias, foi o mesmo assunto, como a família estava aqui fora, né? O relato é de Marcos Alexandre, atual comandante da Guarda Civil de Piracicaba. Ele e outro patrulheiro sofreram disparos de fuzil após criminosos explodirem um carro forte na rodovia SP-304 e fugirem para a cidade, em 6 de outubro de 2017. Nesse percurso dentro da cidade, nós deparamos com esse veículo provavelmente suspeito. Houve um breve acompanhamento
e num determinado momento o carro dos marginais aí não tendo condições mesmo de fuga, eles vieram desembarcar e houve o confronto armado, onde a minha viatura, mais o meu colega de trabalho, Fernando, acabou sendo alvejada por 72 disparos de fuzil. No dia 11 de março deste ano, Rodrigues viveu o outro lado da moeda. Um cidadão que estava agredindo a esposa, uma violência doméstica, e nesse atendimento da ocorrência, infelizmente, ele veio a óbito por ter tentado também agredir a guarnição com uso de faca. Ele estava com 2 facas e nós sabemos, a faca, às vezes, ela é muito mais letal do que uma arma de fogo. Então, foi necessário o uso de arma de fogo e esse cidadão, infelizmente, veio a óbito. Em Hortolândia, houve 3 mortes em confrontos policiais. Sumaré registrou 2 óbitos, enquanto Santa Bárbara do Oeste, 1. Muitos dos que morreram teriam entre 20 e 45 anos e integrariam facções criminosas, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública. O especialista em segurança aponta quais ações julga efetivas para reduzir as ocorrências. O melhor confronto é aquele que não existe. Essa redução não começa na ponta da linha, no policial já com a arma em mãos. Ela começa na base da estrutura social e no planejamento estatal. Reduzir confrontos exige políticas públicas de qualidade, educação, conscientização, investimento sério e, principalmente, que é o principal problema, combate à reincidência criminal. Reincidência criminal é quando alguém volta a cometer um crime após ter sido condenado anteriormente. A reincidência criminal é um fator chave no escalonamento de conflito. Quando o sistema prende e solta, o policial se vê forçado a enfrentar o mesmo agressor, que agora está mais ousado, mais violento e apresenta mais risco. Esse ciclo sempre tende a ter confronto cada vez pior. Por isso deixo claro, a redução de confrontos não depende apenas da força de vontade do policial. Esse profissional não tem muita escolha quando a situação já estourou na sua frente. O confronto nessa altura já é um resultado das falhas públicas até então não sanadas. Por outro lado, o advogado criminalista Tiago Malosso acredita que o aumento dos índices de morte em confronto passa pelo uso excessivo da força policial. A gente não tem uma segurança pública que está bem estruturada, que utiliza de inteligência ao invés de força bruta no momento da sua intervenção, né? Então, infelizmente, o cenário que a gente vê na nossa região, ele é um exemplo dessa segurança pública feita num movimento de atender a ânsia de resultados, com pouca reflexão e pouca estratégia. O advogado criminalista comenta ainda que o confronto pode ser desproporcional. Se os policiais não estão bem preparados ou adequadamente preparados para atuar, mais uma vez, a gente está pensando mal o nosso sistema de segurança pública. O como a gente age, como a gente prepara as nossas corporações policiais, o como elas são geridas e comandadas. Policiais alegam que as ocorrências de confronto exigem reações de frações de segundo, como o coronel aposentado da Polícia Militar Ronaldo Furtado. Ele integrou a corporação por 31 anos e levou 6 tiros durante a sua atuação. Às vezes, numa ação, você está sob pressão. Você não tem tempo para você decidir se você atira ou não atira. Se você parar para pensar, você vai morrer. A polícia é violenta, mas a polícia que nós temos é espelho da sociedade que nós vivemos. É espelho. Ninguém quer morrer. Quem quer morrer? O advogado criminalista Tiago Malosso faz outro recorte social das ocorrências. Sem dúvida, a gente nota aí a caracterização, né, de consequências do racismo estrutural que nós temos estabelecido na nossa sociedade, né? As ações policiais, elas, infelizmente, acabam refletindo, de fato, o como a nossa sociedade age, né? Seja em relação aos mais pobres, seja em relação aos negros, seja em relação
as mulheres. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo informou que, em todos os casos de mortes em decorrência de intervenção policial, são instauradas comissões de mitigação de riscos e todas as ocorrências são investigadas com rigor pelas polícias civil e militar, com acompanhamento das corregedorias, do Ministério Público e do Judiciário. Em janeiro deste ano, as mortes em decorrências de intervenção policial caíram de 59 para 38 casos no estado, revertendo a alta dos meses anteriores. A SSP reafirma o seu compromisso com a proteção e valorização das forças policiais. Em 2024, o estado registrou 32 policiais mortos, o terceiro menor número da série histórica, em uma redução de 81% em relação a 2001. Nicole Maia para a TV Todo Dia. Parabéns a Nicole Maia, né? Toda a nossa equipe de produção, nossa equipe técnica também por essa matéria. É um assunto, como eu disse ao chamar a matéria, é um assunto extremamente sensível, né? Tem pessoas que acham que a polícia está certa, que a polícia tem que realmente combater a criminalidade usando esses artifícios do confronto. Já tem gente que acha que não, que a polícia está exagerando muitas vezes, que acaba exercendo aquele poder de autoridade de maneira exagerada, né? O excesso de autoridade. Então, são pontos de vistas que devem ser avaliados. Claro que, com relação às vítimas, às famílias das vítimas, sempre há aquela tendência natural de se apontar o erro do outro, né? Que o erro foi da polícia, no caso, ou vice-versa, né? Quando o policial é morto no confronto, o erro foi do bandido. Então, é um ponto de vista que deve ser analisado. Cada um tem a sua opinião sobre esse assunto, mas a gente trabalha com a questão dos números, né? Com a questão jornalística, aumentou o número de pessoas mortas em confrontos aí com a polícia, carece de um estudo mais aprofundado, tem a questão social, como disse aí o advogado, tem a questão educacional, né? Talvez onde a educação ela acaba pecando, onde a educação ela é frágil, ela é fraca, aumenta a questão da criminalidade. Isso é uma realidade também. Quando você compara regiões, cidades mais desenvolvidas do ponto de vista educacional, a criminalidade ela acaba diminuindo. E onde tem menos criminalidade, tem menos confronto entre policiais e bandidos. Tudo isso deve ser levado em conta, mas é um número que precisa ser analisado friamente, né? Sem paixões, sem torcida para A ou para B, tem que ser analisado friamente para se entender exatamente o que está acontecendo. A partir daí, quando esse entendimento acontecer, aí as ações mais efetivas podem ser tomadas para que esses números possam voltar a diminuir e diminuir cada vez mais. Agora, às 7h47, a gente segue falando da área da polícia. A Polícia Federal prendeu 5 pessoas por tráfico internacional de drogas em Campinas. A droga era enviada para países da Europa e também do Oriente Médio. Quem traz os detalhes e explica esta ação é o nosso correspondente em Campinas, o Guilherme Pierangeli. A Polícia Federal em Campinas realizou nesta quarta-feira a Operação White Coffee, com o objetivo de desarticular uma associação criminosa especializada no tráfico internacional de drogas. A ação incluiu o cumprimento de 8 mandados de prisão preventiva e 11 de busca e apreensão nas cidades de Campinas, Santo Antônio de Posse e São Paulo. Além disso, a Justiça determinou o bloqueio de bens e valores dos investigados. As investigações começaram a partir de um flagrante de tráfico de drogas em setembro do ano passado, aqui em Campinas. Na ocasião, policiais do 1º BAEP da Polícia Militar flagraram um homem apontado como líder da organização enviando drogas em uma agência de postagens na Avenida Francisco Glicério, na região central de Campinas. A Polícia Militar nos acionou em razão de uma possibilidade de tráfico internacional de drogas e nós, ao tomarmos conhecimento, nós acabamos encontrando junto com a Polícia Militar um laboratório ilícito de drogas. Esse laboratório nos forneceu muitas informações, quer pelos documentos, anotações, dispositivos eletrônicos que nós encontramos no local. A partir disso, nós começamos a identificar uma associação criminosa altamente sofisticada. Os criminosos utilizavam técnicas sofisticadas para despistar as autoridades. Substâncias eram escondidas em garrafas térmicas e outros objetos comuns, como brinquedos infantis, e enviadas por meio de serviços postais internacionais. Para se comunicar sem levantar suspeitas, o grupo utilizava uma linguagem cifrada, utilizando termos como café, mamadeira e peruana
para se referir às drogas. Primeiro, para a remessa era utilizado muito comumente garrafas térmicas, né? Então eles escondiam em garrafas térmicas, encaminhavam por encomendas postais de diversas empresas, então não importava qual era a empresa utilizada, eles disfarçavam com objetos de crianças, garrafas térmicas e assim por diante. Usavam os meios aéreos, postais comuns, não havia nenhuma participação da associação criminosa em estabelecer uma rota ou uma aviação própria. As drogas eram enviadas principalmente para países da Europa, como Portugal, Itália, Inglaterra, Alemanha e Dinamarca, além de Dubai, no Oriente Médio. Ao menos 16 envios foram realizados pelo grupo em um período de 3 meses de investigação, cada um com cerca de 1 quilo de drogas. O chefe da Polícia Federal em Campinas contou ainda que a estrutura da organização não era hierárquica e os envolvidos desempenhavam múltiplas funções dentro do esquema. Todos eles é uma associação criminosa. Diferentemente da organização criminosa, em que você tem uma distinção de funções, na associação todos executam mais ou menos todas as atividades. Neste caso de hoje, o que nós temos é uma associação que fazia todas as funções a partir da liderança do primeiro alvo que foi preso no ano passado. Então, todos os presos agora, eles ou atuavam no químico, ou atuavam no financeiro contábil, ou atuavam no fornecimento e distribuição da droga. A análise de dispositivos eletrônicos e registros bancários revelou a existência de um esquema de lavagem de dinheiro, no qual os suspeitos utilizavam empresas de fachada para movimentar os valores obtidos ilegalmente. Além das remessas de drogas, os investigados criavam microempresas fictícias para justificar os recursos obtidos com o tráfico. A prática envolvia o uso de laranjas e testas de ferro para dificultar o rastreamento financeiro e ocultar a origem ilícita dos valores. A PF apura a extensão desse esquema e a possível participação de outras pessoas envolvidas. Dos 8 alvos de mandados de prisão, 2 já estavam presos desde o ano passado, quando foram detidos pelo BAEP. Mais 3 foram presos na operação, enquanto outros 3 não foram localizados. Os acusados deverão responder pelos crimes de tráfico internacional de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro, cujas penas máximas somadas ultrapassam 40 anos de prisão. O nome da operação é uma referência ao termo café, que na linguagem cifrada dos criminosos significava cocaína. De Campinas, Guilherme Pierangeli, para a TV Todo Dia. Obrigado, Guilherme. Essa é apenas uma, né? A ponta de um iceberg. Com certeza existem muitos outros casos de bandidos, né? De criminosos aí utilizando de maneiras criativas até para enviar a droga para a Europa, para a África, para o Oriente Médio, né? A polícia tem feito um trabalho exemplar, a Polícia Federal, essas operações feitas pela polícia são importantíssimas, mas sempre dá a impressão que ainda eles estão à frente, né? Eles estão um passo à frente, essa é a impressão que fica, por isso esse trabalho precisa ser combatido de maneira muito forte. Esta ação, essas quadrilhas que fazem o tráfico internacional de drogas, nesse caso desta operação pelo correio, né, por entregas postais, mas muitos utilizam também o Aeroporto Internacional de Viracopos, aqui na nossa região, em Campinas. Ainda na área da polícia, um homem foi preso por tráfico de drogas e porte ilegal de munição. Isso aconteceu em Sumaré. Quem traz os detalhes e explica pra gente é o repórter João Victor Viana. Um homem de 25 anos foi preso pelo BAEP em Sumaré por tráfico de drogas e porte ilegal de munições no bairro Jardim Lucélia. A denúncia chegou à equipe da Polícia Militar durante patrulhamento de que um homem estaria armazenando e transportando drogas para abastecer pontos de venda. Com base nas informações recebidas, os policiais se dirigiram até a Rua Canadá, no Jardim Lucélia, onde avistaram o suspeito no corredor de uma residência. Ao perceber a aproximação dos policiais, o indivíduo tentou fugir, mas não conseguiu. A equipe conseguiu realizar a abordagem e durante a entrevista encontrou um saco plástico transparente com 50 microtubos contendo substância análoga à cocaína. Durante a entrevista, o homem admitiu que realizava o abastecimento de drogas para o ponto de venda localizado no Vila Vale. O suspeito levou os policiais até uma barrica na cozinha da casa, onde foi encontrado um estoque de entorpecentes. Dentro da barrica estavam 1.148 microtubos com cocaína, 951 porções de crack, 112 porções de maconha
e 13 porções do tipo dry, uma forma mais concentrada da maconha. Além das drogas, os policiais encontraram uma balança de precisão usada para pesar as substâncias e também 2 munições intactas de calibre 12 e uma munição intacta de calibre 380. Também foi apreendido um caderno contendo anotações que indicavam atividades do tráfico de drogas. Diante da quantidade de entorpecentes e das evidências encontradas na casa, o homem foi preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de munição. O suspeito foi conduzido ao plantão policial de Sumaré. João Victor Viana para a TV Todo Dia. Obrigado, João, trazendo informações importantes sobre essa ação policial em Sumaré. E a chuva continua caindo forte? Continua, né, rapaz? Que chuva! Desde o começo da madrugada, Americana e toda a nossa região com esta chuva, estava prevista esta mudança no tempo, essa virada, essa frente fria, né, nesse começo de outono. E com certeza, ao longo do dia, a gente vai falar sobre algumas consequências desta chuva aqui na cidade e em toda a nossa região. Agora a gente vai para o intervalo e volta daqui a pouco com mais informações no Jornal Todo Dia. Até já! Festa do Peão de Paulínia 2025, de 10 a 13 de abril. Shows com Daniel, Luan Santana, Lauana Prado, Zé Neto e Cristiano, Denis DJ e Ana Castela. Ingressos, acesse festadopeãodepaulinia.com.br. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. Quando você pensa em internet fibra, só existe um nome: Tec Plus Telecom. Internet de alta velocidade, Wi-Fi grátis, canais de TV, streaming, câmeras de segurança por assinatura e Wi-Fi com tecnologia Rede Mesh. Sua casa, empresa ou condomínio conectado. Tudo isso com preço fixo que cabe no seu bolso. Líder, confiável e o mais bem avaliado da cidade. Tec Plus Telecom, a internet que conecta você ao que importa. Quer o melhor? Chama no WhatsApp 19 99708 5488 ou acesse tecplustelecom.com.br. Tec Plus tem bom atendimento. Tec Plus conectando você ao mundo. Segunda, 11h15 da manhã, tem Diálogos. O apresentador Anderson Junque recebe personalidades da cultura e educação, sempre com assuntos relevantes e de muito aprendizado. Diálogos, segunda, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. Estamos de volta ao vivo na manhã desta quinta-feira, hoje 3 de abril de 2025, 7 horas e 57 minutos. Olha o cheirinho de café, hein? Hoje o café é mais gostoso, né? Já percebeu? Tomar café ao som da chuva, com a chuvinha caindo ali no telhado, traz aí uma sensação deliciosa. Então, bom café da manhã para você que está acordando agora, está se alimentando, já mandou as crianças para a escola, está se preparando para o trabalho ou para as atividades aí de casa. Tenha um bom dia, tenha uma excelente quinta-feira, sempre conosco, hein? Não deixe a gente não, esteja sempre ao lado aqui da TV Todo Dia e do Grupo Todo Dia. Vamos a Campinas, a Prefeitura está lançando o selo Morada Legal para idosos. O que seria isso? Explica pra gente, repórter Andressa Oliveira. A Prefeitura de Campinas lançou o selo Morada Legal para a pessoa idosa, uma certificação inédita que visa reconhecer as instituições de longa permanência para idosos que atendem às exigências legais e proporcionam um ambiente digno para essa população. A cerimônia de lançamento ocorreu na Sala Azul do gabinete do prefeito e contou com a presença de autoridades municipais, representantes das ILPIs e membros do Conselho Municipal do Idoso. A iniciativa visa regularizar as instituições, combater a clandestinidade e fortalecer a confiança das famílias, além de valorizar os profissionais que atuam no cuidado à pessoa idosa. E nós, através da Secretaria de Justiça, nós criamos aí, em entendimento com as secretarias, e também acredito que com o Ministério Público, esse critério, toda essa programação, esse roteiro de liberação, critérios para liberação e de fiscalização. Então, hoje, além de tudo isso, nós criamos o selo Morada Legal. E, através do selo, nós vamos certificar todas as ILPIs. Agora, eu acredito que uma entidade que tem o carimbo desse Morada Legal, ela tem mais apelo da população de receber doação.
para receber da prefeitura, tem uma série de certidões a mais, da prefeitura e do Brasil inteiro, não é só Campinas. Mas eu acredito que as pessoas, as empresas, mesmo as pessoas físicas, sabendo que aquela entidade tem o selo, tem o carimbo do Morada Legal, vai ter mais segurança para doar. O selo será concedido anualmente a entidades privadas e organizações da sociedade civil que atendem aos critérios estabelecidos pelas Secretarias de Saúde e Urbanismo, que estejam com a documentação em dia. As ILPIs interessadas devem enviar a solicitação para o selo Morada Legal anualmente, junto com a documentação exigida para a Coordenadoria de Políticas Públicas para a Pessoa Idosa. A lista das instituições certificadas será divulgada no site da Prefeitura. A criação do selo Morada Legal é uma resposta ao crescimento da população idosa em Campinas, que já representa mais de 18% da população. A medida reforça o compromisso da cidade com os direitos da pessoa idosa e assegura que as instituições de longa permanência ofereçam cuidados com qualidade e respeito. Andressa Oliveira, para a TV Todo Dia. E a gente volta a falar sobre a questão dos pedágios na SP-304, né? Um assunto que nós aqui da TV Todo Dia levantamos em primeira mão, a questão da instalação de 3 pórticos de cobrança de pedágio na rodovia Luiz de Queiroz, no trecho entre Americana e Piracicaba. Muita discussão, políticos se manifestando, o governador também dando a sua versão, defendendo a implantação desses pórticos. E a Câmara Municipal de Americana vai sediar na próxima quarta-feira, dia 9, uma audiência pública sobre os pedágios. Uma oportunidade importante para você também se manifestar. Quem explica para a gente é o repórter João Victor Viana. A Câmara de Vereadores de Americana sediará uma audiência pública para discutir a implantação de pórticos de cobrança de pedágio na rodovia Luiz de Queiroz na próxima quarta-feira, dia 9 de abril, às 7 da noite. Organizado pela deputada estadual professora Bebel do PT, o encontro pretende incluir a sociedade civil na discussão em torno da cobrança de tarifa no sistema Free Flow para motoristas que circularem pela rodovia. A articulação para a audiência pública vir para a Americana foi feita pela vereadora professora Juliana. Ela fez esse movimento para colocar de maneira regionalizada essa discussão que o governo do estado vinha fazendo de uma maneira muito atropelada, né, com pouca divulgação, lá em São Paulo, dificultando mesmo a presença das pessoas. A gente vem sendo muito cobrado em relação a por que a gente não está nas audiências que estão discutindo o pedágio, porque exatamente elas estão inacessíveis, e elas não estão inacessíveis para os vereadores, elas estão inacessíveis para a população. Marcada inicialmente para esta quarta-feira, dia 2 de abril, a audiência teve a data adiada justamente pela indefinição do local. A deputada professora Bebel afirmou que a Frente Parlamentar contra os Pedágios atuará nesta audiência. E também, no mesmo dia, será apresentado um marco regulatório para estabelecer normas de cobrança nos pedágios de todo o estado de São Paulo. Nesta terça-feira, na sessão plenária da Alesp, a deputada professora Bebel falou sobre a audiência pública a ser realizada na próxima semana. Nós vamos ter uma audiência pública lá na Câmara de Vereadores de Americana para que possamos, né, fazer o enfrentamento local também, para que a população entenda, né, que o direito de ir e vir não há que ter preço. O direito de ir e vir é constitucional. E este governador daqui a pouco vai estar vendendo até a roupa do nosso corpo, e a gente ainda, né, há pessoas ainda que acreditam, olha, nossa, 62% e aquela coisa. 62% de aprovação em quê? Aprovação em que ele faz para os ricos ou que ele atende os pobres? A audiência pública é o momento onde a população pode estar ali, olho no olho com o gestor, olho no olho com os especialistas, né, que é interessante ter especialista no assunto, seja qual assunto for, nesse caso a gente está falando de pedágio, mas a gente tem que trazer a população para estar de frente para essas pessoas, para entender, né, para compreender a dimensão das propostas que estão sendo aventadas aí pelo governo Tarcísio, para que elas se manifestem, para que elas usem a tribuna e para que elas percebam que audiências públicas nada mais é do que uma reunião onde você de alguma maneira pactua coisas. Então você faz combinados, que eu sempre falo, né, as reuniões de bastidores, elas são importantes, elas têm o seu valor, o seu papel, mas nada como um combinado feito em público, transmitido ao vivo.
por uma casa de leis como é uma Câmara Municipal, né? Desde o início, a ideia da comissão organizadora é que pelo menos um membro do governo estadual esteja presente na audiência pública. O convite foi enviado, porém essa presença ainda não foi confirmada. É importante fazer essa aproximação, essa insistência com os representantes do governo do estado para que eles estejam aqui, mas isso está realmente a cargo do mandato da professora Bebel. Nesta quarta-feira, uma frente parlamentar foi firmada também em Americana. Os vereadores fizeram uma reunião, estruturaram uma comissão e colocarão em pauta uma nova audiência pública para ser realizada no mês de maio. E aí, na reunião de agora, né, que hoje acabou de acontecer aqui na sala Décio Vita, a gente fez a eleição do presidente dessa frente, vice-presidente, primeira secretária, e ela tem um caráter suprapartidário. Então, ela tem um representante de cada partido que está representado hoje pelos vereadores que estão trabalhando aqui nessa legislatura. Ficamos com o Fernando da Farmácia como presidente, o vereador Renan De Angelo como vice-presidente e eu como primeira secretária. E tomamos algumas, desenhamos algumas iniciativas, dentre elas uma audiência pública também para discutir esse assunto, que vai ser feito ainda um requerimento, passado aqui na terça-feira durante a sessão ordinária, e são duas ações muito importantes, né? Na Alesp sendo puxada aí por essa frente a nível de Estado, né? Com deputados estaduais à frente, tocando o processo, trazendo essa preocupação de realizar aqui nos municípios, na região, para dar esse espaço para a população falar, e pela frente parlamentar que foi criada aqui na Câmara Municipal de Americana, a gente também tem essa proposta de colocar uma audiência pública para acontecer, para que as pessoas venham, para que as pessoas possam tirar suas dúvidas. A gente vai convidar também a Artesp, a Secretaria de Parcerias e Investimentos, a gente vai convidar outras frentes parlamentares aqui da região. João Victor Viana para a TV Todo Dia. Para quem pensa que o assunto esfriou, né, que não se fala mais sobre a questão do pedágio, está enganado. O assunto está forte ainda, tanto que foram criadas essas frentes aí nas câmaras municipais. Vai ter essa audiência pública, aconteceu recentemente, né? Na terça-feira aconteceu na Alesp também uma audiência com relação ao assunto. Aliás, a vereadora Juliana disse que não tem acesso, que a população não tem acesso. Na verdade tem, né? Tem sim, porque teve audiência pública. Claro que é muito difícil, por exemplo, uma pessoa sair daqui de Americana e ir até a Alesp participar da audiência lá em São Paulo, né? Por isso que tem que ir vereador, tem que ir representante da população. Mas as audiências estão acontecendo, o assunto segue a baila. Então essa em Americana marcada para a próxima quarta-feira, dia 9, vai ser muito importante para você. Se você puder, claro, a gente vai trazer mais detalhes aqui ao longo da programação sobre o horário certinho, mas se você puder, é oportunidade para você se manifestar contra a instalação dos pedágios aqui na rodovia Luiz de Queiroz, SP-304, nesse pequeno trecho entre Americana e Piracicaba. A ideia é a instalação de 3 pontos de pedágio. 8h07, agora vamos falar sobre um problemão aqui na cidade de Americana, que é o terminal urbano ali na Avenida Doutor Antônio Lobo, né? Você que é um pouco mais antigo, assim como eu aqui na cidade, você se lembra como era o terminal antes, né? Era um terminal mais simples, mais acanhado, mas funcional. Hoje nós temos ali um grande elefante branco, mas que não funciona, né? E a população, não sou eu que digo isso, é a população que diz. Os problemas vão desde a estrutura do próprio terminal, quanto à escassez de ônibus, como explica o repórter Diego Rodrigues. A falta de proteção adequada contra o sol e a chuva, assim como a longa espera pelos ônibus, estão entre as principais reclamações dos usuários do terminal urbano de Americana. O aposentado José Roberto, morador do bairro Matiense, falou com a nossa equipe de reportagem. A chuva, quando chove, molha tudo. Se pondo o sol que a gente toma aqui, ó. Um terminal mal feito, mal inaugurado, só foi lavar de dinheiro isso aqui. Fala pra mim de que bairro o senhor mora e se tem bastante ônibus, como que tá a oferta de ônibus? É o Matiense, tiraram metade dos ônibus de lá. Inaugurado em dezembro de 2017, com 3 anos de atraso em relação ao prazo inicial de entrega, durante a administração do prefeito Omar Najar, o terminal custou 23 milhões de reais aos cofres públicos. A auxiliar de cozinha, Ingrid Machado, moradora do Jardim da Balsa, relata. E realmente, a parte de ônibus está muito difícil. O Jardim da Balsa só tem 2, o 220 e o 213. O 213 em si, ele não passa nas principais vias, como na Avenida Amizade toda, ele não passa. Tem muita gente que tem que subir até o Pague Menos para poder pegar.
É muito pouco ônibus, horário de pico é muito lotado, muito cheio. A gente que mora na área da Balsa só tem 2 ônibus, demora muito e é muito lotado, realmente está difícil. E aqui a parte do ponto de ônibus, igual meu pai falou, né? Tem muito morador de rua, fica complicado, já está tendo muito assalto aqui. Minha mãe já foi assaltada, levaram o celular, bolsa, carteira. Tá complicado, essa área realmente está complicada. O terminal conta com uma área de quase 11 mil metros quadrados. O projeto inicial incluía bicicletário e espaço para lojas e lanchonetes. Quase todos os espaços estão desativados no momento. O terminal conta com 25 linhas e integra o trecho Nova Odessa Americana Santa Bárbara do Oeste, do corredor metropolitano Vereador Biléo Soares. São 4 plataformas por onde circulam 32 linhas intermunicipais que ligam a cidade de Americana a Santa Bárbara do Oeste, Nova Odessa e Sumaré, além de 36 linhas municipais. A dona de casa, Terezinha Lima, moradora do Nova Carioba, fala sobre o terminal. Eu acho que precisa melhorar muita coisa aqui, viu? Principalmente as abas do lado, quando vem chuva aqui, se você tiver que você toma um banho, se você estiver do lado, você toma um banho. Então eu acho que tem muita coisa que melhorar, principalmente fazer umas abas para evitar um pouco o sol e a chuva. Como que está a oferta de ônibus? Demora muito para chegar o... Misericórdia. O Nova Carioba, o Bertini é o pior lugar que tem de ônibus. Faz 45 minutos que eu estou aqui no ponto. Tem vezes que você fica 1 hora, muito pouco ônibus. Eu acho que tem que aumentar um pouco. Perguntamos ao técnico em eletrônica, Odécio Martins, morador do Parque Gramado, o que precisa ser melhorado no terminal. Tudo. Tem que fazer tudo. Primeiramente, tirar esses vandalismos que estão acontecendo aqui. E esse negócio de ônibus aí que estão reclamando muito. Está faltando carro na linha. Entendeu? A oferta de ônibus está complicada? Muito complicado. Está faltando ônibus na linha, né? O povo, né? De acordo com o relato da salgadeira Elaine Silva, a baixa oferta de ônibus aos finais de semana é ainda pior. E aqui no terminal, no final de semana, não tem ônibus pra gente trabalhar, nem sábado, nem domingo, feriado também não tem. A gente tem que pagar um Uber do bolso para trabalhar e tá difícil. Complicou muito esse negócio de falta de ônibus aqui, em Americana, né? Lá, as minhas colegas de Santa Bárbara não reclamam, mas aqui a gente reclama. O elevador que liga o piso térreo ao primeiro andar do terminal está quebrado há pelo menos 2 semanas. Em nota, a Artesp, administradora do terminal, afirmou que as novas peças de origem importada já estão sendo providenciadas, com prioridade para agilizar a reposição e o restabelecimento do elevador, o mais breve possível. A agência seguirá acompanhando o processo e os avanços da manutenção do elevador. A Prefeitura de Americana foi questionada em relação à baixa oferta de ônibus e também se manifestou por meio de nota. E disse que não existem registros de reclamações sobre isso via SAC, mas a unidade vai apurar e cobrar as melhorias que forem necessárias. Ressalta-se que toda reclamação deve ser formalizada pela população pelo Serviço de Atendimento ao Cidadão, pelo telefone DDD 19 3475 9024 ou pelo site oficial da Prefeitura. Diego Rodrigues, para a TV Todo Dia. A burocracia, né? Não existem reclamações via SAC, diz a Prefeitura. Então, as reclamações ditas pelos usuários na matéria não valem, não têm o mesmo peso que uma reclamação via SAC. Eu tenho certeza que ninguém da Prefeitura, ninguém da Secretaria competente vai lá no terminal perguntar, né, para o usuário 1 a 1, olha, qual o seu problema, qual o seu questionamento, o que mais você precisa, no que mais você sofre no que tange ao transporte coletivo da cidade. Ninguém vai, né? Claro que via SAC, dificilmente essas pessoas elas vão entrar lá no SAC e vão reclamar, né, que é o Serviço de Atendimento ao Cliente ou ao Consumidor, seja lá como se chama no caso da Prefeitura. E ninguém vai, ou pelo menos pouquíssima gente vai. Até porque são pessoas mais simples, na maioria idosos, pessoas que trabalham o dia todo e não tem tempo também de entrar lá no SAC para fazer reclamação. Mas se alguém da Prefeitura for até o terminal e ouvir a população, eu tenho certeza que as reclamações elas vão chegar. Se vai ser resolvido o problema, aí é outra questão, é papo para outro café. Mas que as reclamações existem, né? Talvez não via SAC, na burocracia, mas lá na vida real, no momento em que as pessoas estão aguardando o ônibus e o ônibus não passa, essas reclamações existem. E com relação à Artesp, não dá para negar, é um elefante branco aquele terminal, né? Eu não sei para que serve aquele piso superior, sinceramente, só para o banheiro, né? Os banheiros que ficam no piso superior. E sem elevador, as pessoas têm dificuldade para chegar ao banheiro. E não tem mais nada lá no
piso superior daquele terminal. Então, uma obra mal projetada, mal feita e muito mal utilizada, esse terminal urbano / metropolitano na cidade de Americana. Vamos ao intervalo, já voltamos com mais informações aqui no Jornal Todo Dia. Até já! Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. Solo Ambientes Planejados. A oportunidade de realizar o sonho do ambiente planejado perfeito. Na Solo Ambientes Planejados, acreditamos que o sonho de ter um ambiente perfeitamente planejado deve estar ao alcance de todos. Móveis planejados em até 24 vezes no boleto. Agora você pode adquirir móveis planejados de alta qualidade com a facilidade de pagamento em até 24 vezes no boleto, com a primeira parcela para até 70 dias. Não deixe essa oportunidade passar. Visite o nosso showroom do Shopping Elcom Center em Americana. Fale com um dos nossos especialistas e comece a planejar o ambiente dos seus sonhos hoje mesmo. Na Solo, transformar sonhos em realidade é nosso compromisso. Nos ligue 19 98989 2915. Atendemos também pelo WhatsApp. Endereço Shopping Welcome Center, Box 40, Avenida São Jerônimo 120, Jardim Bela Vista, em Americana, São Paulo. Toda terça às 11h15 da manhã, você acompanha um papo descontraído com Zara Mello Júnior e seus convidados. Papo com Zara, terça, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. Oito horas e 17 minutos, de volta ao vivo com o Jornal Todo Dia, primeira edição. E mais uma vez a dengue, continua preocupando aqui a nossa cidade. A Americana confirmou ontem mais 4 mortes pela doença. O número total agora de óbitos por dengue no ano de 2025 na cidade chega a 17. O número de casos tem aumentado de forma expressiva e cabe a nós essa conscientização com relação aos cuidados. Quem traz os detalhes é o repórter Felipe Gomes. A Vigilância Epidemiológica de Americana confirmou nesta quarta-feira 4 novos óbitos causados pela dengue no município, elevando o total de mortes para 17 desde o início de 2025. As vítimas fatais são uma mulher de 87 anos, moradora do bairro Vila Prietes, que faleceu no dia 13 de março. Outra mulher de 98 anos, residente na Vila Medon, que veio a óbito no último dia 16. Um homem de 81 anos, morador do bairro Jaguari, que morreu no dia 19 de março. E, por fim, uma mulher de 52 anos, moradora do bairro Morada do Sol, que faleceu no último dia 23. O número de óbitos e casos positivos de dengue tem registrado um aumento alarmante em comparação com o mesmo período de 2024. Em 2025, até essa data, o município já contabiliza 4.738 casos confirmados da doença, um aumento de 427% em relação ao ano passado, quando foram registrados apenas 899 casos prováveis e 2 óbitos no mesmo período. Todas as unidades básicas de saúde da rede contam com testes rápidos para dengue, utilizados de acordo com os critérios estabelecidos no plano de contingência. A vacina contra a dengue também segue disponível para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos, também em todas as UBSs de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã
às 4 horas da tarde. Na Praia Azul e no São Vito, o atendimento ocorre das 8 horas da manhã às 8 horas da noite. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia. É séria essa questão da dengue aqui na cidade de Americana, né? Então a gente não pode achar que é apenas uma onda. Não, é sério, pessoas estão morrendo pela doença, então todo cuidado é necessário. Na questão do combate através da limpeza dos quintais, né, tirando ali os pontos que podem se tornar focos da doença, mas também na questão da vacinação. As crianças, os adolescentes, né, e jovens aí que estão nessa faixa etária da vacina precisam ser vacinados. A vacina ainda é a melhor forma de prevenir a doença. Por falar nisso, na vacina, a Americana está antecipando a vacinação contra a gripe para grupos prioritários, né? Nós estamos no outono, daqui a pouco o inverno está chegando, aumenta a incidência de gripes nesta época do ano, por isso é importante a vacinação, como explica a repórter Andressa Oliveira. A Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou a vacinação contra a gripe nesta quarta-feira. A medida é antecipada, já que a estratégia nacional começaria apenas no dia 7 de abril e visa proteger a população da gripe, especialmente em um período de maior incidência de doenças respiratórias. O enfermeiro Gabriel conversou com a nossa equipe sobre a importância da vacinação. A vacina é importante porque é a forma mais efetiva de prevenção contra o vírus da influenza, né? E agora, principalmente nessa época do ano, que tem mais incidência das doenças respiratórias. Se a pessoa tiver com sintoma gripal, ela não pode tomar a vacina. Ela tem que esperar até melhorar e daí pode estar vacinando. Com a chegada de um lote inicial de 5.000 doses, os moradores de Americana podem procurar qualquer UBS de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4 da tarde. E para quem busca maior conveniência, as UBSs da Praia Azul e do São Vito estarão abertas até às 8 horas da noite. No primeiro dia de vacinação, a procura foi grande. Hoje a gente iniciou, já vai fazer 3 horas, a gente já teve 56 pessoas vacinadas e ainda esperamos mais ainda hoje. Assim que soube da campanha, a costureira Maldi fez questão de comparecer para se imunizar. Já Sérgio, com 62 anos, também aproveitou a oportunidade para se vacinar. Todo ano, desde quando eu fiz 60 anos até hoje, eu vacino todo ano. Ou seja, gripe zero. A gripe zero, não dá gripe. Ah, Maria, gripe muito terrível. Todo ano toma vacina, vale muito a pena. Para você, qual é a importância da vacinação contra a gripe? Prevenção. Necessário, né? O organismo adquire mais resistência. Nosso cinegrafista também não perdeu a chance e tomou a vacina. A partir de 2025, a vacina contra a gripe deixa de ser uma campanha anual e passa a fazer parte do calendário de vacinação durante todo o ano. A vacinação estará disponível para as crianças, gestantes, idosos e outros grupos prioritários. O grupo na rotina pode tomar as crianças de 6 meses até menores de 6 anos e a população acima de 60 anos, fora os grupos especiais, que são as puérperas até 45 dias de pós a gestação, trabalhadores da educação, trabalhadores da saúde, trabalhadores do correio, trabalhadores de segurança também, todos podem vir, tá tomando a vacina também. Para se vacinar é necessário apresentar um documento de identidade com foto, CPF ou cartão do SUS. No caso das crianças, os pais ou responsáveis devem levar também a caderneta de vacinação. Já os trabalhadores dos grupos especiais precisam comprovar sua ocupação e as pessoas com comorbidades devem apresentar a devida documentação médica. A meta da Prefeitura de Americana é vacinar pelo menos 90% dos grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde. Lembre-se, a imunização é a melhor maneira de proteger você e sua família contra a gripe. Eu já estou fazendo a minha parte. A vacina da influenza. Andressa Oliveira, para a TV Todo Dia. Boa, Andressa. É importante demais a vacinação, né, contra a gripe. Se você se encaixa nos grupos prioritários, aí aproveite essa oportunidade. Afinal, ninguém quer ficar gripado, né, em momento nenhum, principalmente no inverno. A gente sabe aí que aumenta a incidência de casos de gripe, então a vacinação já está disponível em Americana e outras cidades da região. E sempre vem aquela questão, né? E a vacina? Será que a vacina é boa, né? Será que a vacina não traz aí efeitos colaterais? Será que a vacina não é algo colocado aí para que a gente seja infectado de alguma outra forma?
sempre tem essas ondas de fake news aí, principalmente nessa polarização que estamos vivendo no país já há alguns anos. Então, se você tem alguma dúvida com relação à vacina, é muito simples. Pergunte ao seu médico, né? Ao médico do seu filho, ao médico que atende você já há algum tempo, né? Não confie no WhatsApp, nas redes sociais, não confie na internet, não confie na vizinha da esquina que também sabe o tanto quanto você. Converse com o seu médico, pergunte ao seu médico sobre a vacina, se há algum risco, se há algum problema. Com certeza a pessoa mais indicada para explicar para você os benefícios e as possíveis contraindicações da vacina é o seu médico que conhece todo o seu histórico de saúde e vai te dar com certeza a informação mais precisa. 8h25, o último intervalo, daqui a pouco a gente volta para falar de esportes aqui no Jornal Todo Dia. Até já! O melhor endereço para você ficar bem informado, tododia.com.br. Coloque em seus favoritos e tenha a melhor informação. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. Você que procura por estilo, conforto, variedades e muito mais? Então, a Rovani Modas é o lugar ideal para você. Tem tudo aqui para elas e para eles, para todas as ocasiões. Uma infinidade em acessórios, bolsas, cintos, calçados femininos e masculinos. Com 2 unidades na cidade de Americana. Rovani Modas, tudo que você precisa para se vestir bem, com qualidade e com preços que cabem no seu bolso. Estamos de volta com o Jornal Todo Dia para falar de esportes. Vamos falar de esportes, porque pela Libertadores da América, ontem o São Paulo estreou com vitória. Foi até a Argentina e ganhou do Talleres pelo placar de 1-0. São Paulo que estava pressionado, né? Depois do mau resultado na estreia do Campeonato Brasileiro, o empate sem gols contra o Sport. Não foi um primor de jogo, mas o que importa é o resultado. São Paulo venceu e saiu na frente aí, somando os 3 primeiros pontos no seu grupo na Libertadores da América. Enquanto isso, o Botafogo, no entanto, não teve a mesma sorte. O time do Rio de Janeiro foi derrotado no Chile para a Universidade pelo placar de 1-0. Resultado ruim, né? Botafogo, que é o atual campeão brasileiro, no entanto, nesta temporada não vem conquistando bons resultados, perdeu a disputa da Supercopa do Brasil, perdeu também a Recopa Sul-Americana, começou o Campeonato Brasileiro com um empate contra o Palmeiras. Botafogo conheceu a sua primeira derrota na primeira rodada da Libertadores da América. Hoje a rodada prossegue com o Palmeiras, inclusive em campo, jogando contra o Sporting Cristal do Peru. Tivemos também jogos pela Copa Sul-Americana e o Corinthians, perdeu jogando na primeira rodada na Neoquímica Arena, acabou sendo derrotado pelo Huracán da Argentina pelo placar de 2-1, né? Lembrando que o Corinthians já havia sido eliminado na pré-Libertadores, então aqueles que não passam da pré-Libertadores acabam indo para a Sul-Americana, aí na fase de grupos, na primeira rodada o Corinthians perdeu e agora vai buscar a reabilitação na próxima semana. O Vasco empatou com o Melgar pelo placar de 3-3, também pela Sul-Americana. O Vasco vencia, né, por 2 gols de diferença, mas acabou cedendo o empate. Jogou fora de casa, valeu pelo 1 ponto conquistado. Aqui na nossa região segue a preparação do Rio Branco para a disputa da partida decisiva contra o Monte Azul. Domingo, 10 horas da manhã, jogo de volta da semifinal do Campeonato Paulista da Série A3. Rio Branco perdeu o primeiro jogo 1-0, né? Toda aquela polêmica do gol que aconteceu, do impedimento mal marcado. Enfim, a polêmica já ficou para trás, agora tem que ir em campo o Rio Branco reverter essa desvantagem contra o Monte Azul no próximo domingo. Já a União Barbarense, esse sim está nadando aí de braçadas no Campeonato Paulista da Série A4. O time venceu a primeira partida das quartas de final fora de casa contra o Colorado Caieiras por 1-0 e agora joga no próximo domingo, 10 horas da manhã, no estádio Antônio Guimarães, tendo a vantagem do empate. Um empate já classifica a União para a semifinal. Uma vitória do Colorado Caieiras por 1 gol de diferença leva a decisão para os pênaltis.
Lembrando que depois das quartas vem a semifinal e aí sim, passando para a semifinal, o União vai garantir o seu retorno à sua volta à Série 3 do Campeonato Paulista. Desde já, boa sorte. É Rio Branco, não é fácil a missão rio-branquense. Boa sorte, União Barbarense, está muito perto da classificação à fase semifinal do Campeonato Paulista. E a gente coloca ponto final do Jornal Todo Dia, primeira edição desta quinta-feira. Obrigado pela audiência, hein? Às 11h55 tem a segunda edição, às 18 horas a terceira edição e amanhã a gente volta às 7h30 da manhã com a primeira edição do Jornal Todo Dia. Muito obrigado, tenha uma excelente quinta-feira.